Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Coffee com Propósito. Meu nome é Ana Paula Borges, eu sou nutricionista e host desse podcast. E é um prazer receber você aqui nesse café com muito conteúdo e muito significado. Esse podcast é para que nós possamos contar histórias, né? Receber histórias aqui reais, que transformam e que, de fato, inspiram, né? E o propósito que guia as nossas vidas. Então, é uma honra receber você aqui e a sua história também importa. E hoje, o nosso episódio, ele vai muito além do empreendedorismo. Nós vamos falar sobre fé, sobre identidade, sobre propósito e responsabilidade com alguém que tem vivido tudo isso muito intensamente. Mas antes de começarmos, gostaria de agradecer os nossos parceiros, CP Marketing Digital, que é responsável por todo esse estúdio de podcast, toda essa produção que você está vendo aí de qualidade do outro lado. Então, para você que deseja se destacar no mercado digital, é uma empresa completa, é um marketing 360. Então, para você que tem dificuldade aí de produzir conteúdo, eles fazem um trabalho de social media, tráfego pago, e para você que tem o desejo de ter esse espaço de fala, também tem toda essa estrutura do podcast. E eles têm uma consultoria gratuita também, que a gente vai disponibilizar aqui. E meus parceiros também, que está sempre comigo, que é a Go Coffee Los Angeles, está sempre na minha rotina e aqui não seria diferente. Então, vamos à apresentação do nosso convidado. Nosso convidado hoje é Lucas Pires, ele que é CEO do B2B, ecossistema digital, empreendedor do agro, idealizador da China Experience e autor do livro Metafísica dos Clichês para Jovens que se tornaram adultos cedo demais. É um cristão que empreende com propósito e tem como missão ativar uma geração. Então, quero dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Caramba, na voz dos outros, assim, é diferente, né? Você fica se sentindo especial. Uma outra entonação. Mas, assim, muito obrigado, Ana. Eu que fico muito feliz de estar aqui. Pra mim é uma honra. Eu tenho um compromisso com Deus, que Ele sempre me coloca em lugares de honra e eu sempre dou essa honra e essa glória pra Ele. Então eu fico muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, tá? Espero ter um papo muito bom aí com você. Amém, obrigada por aceitar. Tenho certeza que vai ser incrível e que tanto eu quanto a galera que tá ouvindo tem muito a aprender com a sua história. Eu já tô aqui com o meu cafezinho do Go Coffee. É maravilhoso, né? Adoro café, você acertou na... Nossa! O nome é bem sugestivo, né? Amo pouco. Lucas, vamos, como diz o outro, né? Começar do início, né? A sua história. Eu quero conhecer a sua história para que a gente possa contar para mais pessoas também, né? Então, quem que é Lucas por trás de todos esses títulos aqui que eu trouxe, né? Tão jovem e com tantas coisas que você já realizou, né? Quem que é o Lucas além disso? Nossa, essa pergunta é difícil, né? Eu tenho 25, eu sou natural de Campos Belos. Geralmente as pessoas costumam falar que eu sou filho de Deus, né? Então... Mas a verdade é que, ultimamente, eu andei um pouco perdido, sabe? E essa pergunta me permeou muito, assim. Quem é Lucas? Quem é Lucas? Quem é Lucas? Eu venho de uma família humilde, lá do interior de Goiás, de uma cidade chamada Campos Belos. Eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 18 anos para fazer faculdade de Direito em Brasília. Eu vivi muitas experiências e muitas vidas numa só vida. E numa dessas aí eu acabei escrevendo um livro, chamado Metafísica dos Clichês, então também sou autor. Esse livro virou um dos 10 livros mais vendidos do Brasil na época dele, em 2020. Eu viajei o Brasil praticamente todo, dando palestras em escolas públicas, então eu vivi um propósito muito, assim, uma fase de vida de propósito muito legal ali, quando eu tinha 21, 22 anos, pós-pandemia. Daí me perdi na juventude, enfim, nas amizades. E me encontrei com Jesus de novo, e depois me perdi, depois me encontrei de novo, empreendi, construí alguns negócios, construí uma carreira em cima de empreender mesmo. E no fim de tudo, quem é Lucas Pires é isso, é esse cara que nunca teve medo de tomar decisões, sabe? Eu acho que decidir sair de casa, decidir fazer faculdade, decidir empreender, decidir voltar, decidir ir. Lucas Pires é um cara que é decidido. Eu gosto de me jogar nas coisas, eu gosto de viver a vida que Deus tem pra mim. Às vezes vivo aquilo que Ele não tem pra mim também. Mas eu gosto de sempre estar decidindo viver aquilo que Ele tem, sabe? É isso, sou esse cara. Tem alguns negócios, como você falou. Até acho engraçado, né? Quando você fala é diferente, porque a gente vive no cotidiano. Mas eu adoro empreender, adoro vender, adoro conversar. Sou esse cara.
das coisas que você faz, né? E de tudo que eu falei aqui sobre você. Como que começou essa jornada, assim, empreendedora? Você disse que saiu de casa com 18 anos, né? Isso. Como que começou essa jornada, assim, na sua vida? Foi assim, eu escrevi um livro, né, o Metafísica, e esse livro estourou na Amazon, e eu fui entender por que ele estourou na Amazon, né? E ali, como eu sempre gostei de escrever, eu descobri que existe uma profissão na internet chamada copywriter. Era basicamente um redator publicitário, só que aplicado para a internet, aplicado para marketing digital. Eu comecei a fazer trabalhos de copy dentro do meu livro, na página dele da Amazon, então eu otimizei todo o SEO dele, enfim, fiz campanha de venda em cima disso. Um amigo que trabalhava com bolsa de valores, o Fabrício, estava lançando um curso dele lá em 2020, no meio da pandemia. Ele me chamou para assistir um curso do Érico Rocha, chamado A Fórmula de Lançamento. Era um piratão, Érico, desculpa. Era um piratão num drive, sabe? Aquelas cópias baratas, assim. Ele falou, assiste isso daqui que nós vamos fazer um lançamento. E aí, em 2020, eu aprendi tudo sobre lançamento, criar conteúdo e etc. Caraca, no mesmo ano que você lançou o livro. Eu lancei um cara sozinho, Eu lancei o Fabrício sozinho, era um curso de bolsa de valores, como investir e tal. Aí aprendi a fazer copy, design, web design, tráfego, Google Ads e etc. Ali foi quando eu entendi que, cara, não valia a pena continuar sendo estagiário no Ministério das Relações Exteriores. Não fiz nada de grana, mas eu vi que tinha uma vida ali, além de acordar cedo e dormir tarde trabalhando para os outros. Então foi ali que eu despertei para empreender, sabe? Eu vi que eu podia vender serviço. Basicamente era isso. Que massa. Eu despertei assim. Você fez alguma faculdade? Eu fiz Direito. Direito? Fiz Direito, tá. mas larguei no 9º semestre. Larguei. Beirando ali o... Sabe, qual foi o motivo? Tipo assim, Conte. eu gosto de entrar nesse assunto porque ele é um pouco polêmico. Pra todo mundo que eu falo que eu larguei a faculdade de Direito no 9º semestre, as pessoas falam, nossa, mas você não terminou um ciclo, cara, por quê? Tava quase lá. Eu juro que eu tentei, mas eu ficava na sala de aula e as vendas ficavam caindo no meu celular. E aí o assunto era, sei lá, constitucional, direitos, enfim. E eu morria de tédio, sabe? Eu ficava... Sabe quando você fica deslocado? E aí eu ficava orando pra Deus. Eu falei, pai, se isso aqui for o que o senhor quer pra mim, eu vou terminar. Mas se não for, eu não vou terminar também não. Não vou ficar com medo. Eu sinto que eu tô perdendo tempo aqui. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir pra Alphaville com uma influenciadora no meio da faculdade de Direito ali. E aí eu fui, né? A gente tava fazendo algumas aulas EAD e tal. E lá eu descobri realmente o que era imergir em pessoas que pensam como você, trabalham como você, fazem o que você faz. Enquanto tinha aula de tributário do outro lado. Então, eu decidi mesmo, falar assim, não, eu não quero ir por aqui. Eu gosto de seguir caminhos que vão me levar em algum lugar que eu quero ir. E eu sentia que a faculdade de Direito não ia me levar num lugar que eu queria ir. Eu nunca me vi advogando, nunca me vi fazendo concurso público, nunca me vi... Enfim. Você tinha clareza do que você queria, Nossa, né? eu tinha clareza do que eu não queria. Eu não queria ser advogado ou seguir nenhuma carreira jurídica, então não fazia sabe? sentido tá não ali, fazia tá sentido tudo pra certo. mim. E aí chegou o momento fatídico de que eu decidi realmente, não vou mais me matricular, não vou mais comparecer às aulas e sigo em paz com isso, sabe? Acho que foi uma das melhores decisões da minha vida. Que bom. Acho que as pessoas, elas têm muito uma questão com relação a isso, né? Nossa, tem que terminar, mas tá tudo bem se Nossa, mudar eu de caminho. tive isso, sabe? Deve ter sido algo complexo na sua cabeça. Tipo, nossa, eu vou encerrar isso daqui, É falta porque tão pouco, eu saí de né? casa pra fazer faculdade. Pra isso. Eu só tinha que fazer isso. Só que eu sempre fui muito curioso. Eu sempre fui muito, tipo, De além. E aí a minha mãe começou a desconfiar de que eu já não tava assim tão na faculdade. Aí me ligava, pô, filho, e aí, o que é? Falei, mãe, é porque a Caixa Econômica não tá deixando financiamento assim, assado. E também não vou correr atrás disso. Até que eu só deixei, sabe? E como que você chegou aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia... É recente, né? Tem uns 35 dias que eu tô aqui. Eu cheguei aqui em março, no começo. Acho que tem uns 60 dias que eu tô aqui. Essa história é longa. Essa história é muito longa, porque eu vim num evento aqui em novembro do ano passado e conheci um cara, o Marlon. Esse cara virou pra mim no evento, a gente trocou contato e tal. Ele era do agronegócio. Acho que ele tinha uma transportadora na época e também era corretor de feijão e de soja. E eu não sabia a mínima ideia do que era o agronegócio. Ele depois me ligou, foi lá em Brasília, a gente almoçou juntos. Aí ele me convidou para um jantar aqui, no primeiro dia depois do Ano Novo, dia 1º de janeiro. E jantamos, lá em Brasília, na verdade.
E aí ele me convidou para abrir 2 empresas, né? Na verdade, ele me convidou para conhecer o agronegócio, para eu ir num evento junto com ele. E me convidou para abrir um negócio que levava empresários para a China, porque ele tinha acabado de voltar da China. Ele estava assim com aquele frescor de, poxa, a China tem muita novidade. Quem for na China não vai querer voltar, vai querer fazer isso, vai querer fazer aquilo. Só que ele é um cara mais, assim, ele era caminhoneiro, pra você ter noção. Hoje ele tem transportador, enfim, tem outras empresas. E ele nunca foi o cara de sentar e falar assim, agora eu vou tocar uma operação, vou construir um negócio do zero e tudo mais. E ele queria alguém que fosse muito bom com isso. Ou que pelo menos quisesse isso também, sabe? E aí, cara jovem, disposto, pronto pra viver a vida. E aí ali naquela mesa ele me convidou pra fazer uma viagem, pra conhecer o agronegócio e pra abrir essa empresa, que é o China Experience. Ele e o Homerson também, que é nosso outro sócio. Aí, por isso que eu falei que a história é longa. Aí, depois disso, isso foi dia 1º, dia 2º de janeiro. Aí, dia 13 de janeiro, eu entrei dentro de um carro com eles pra ir no interior de São Paulo, em Guaíra, num evento sobre feijão. Até então, eu achava que feijão era aquilo ali que a gente comprava no mercado. Eu não fazia a mínima ideia do mercado, realmente, do tamanho do mercado do agronegócio de commodities. Fui num evento chamado Pulse Day, né? Que fala sobre pulses. Pulses basicamente são superalimentos, né, leguminosos. Feijão, lentilha, grão de bico, semente de girassol, gergelim, enfim. E lá eu vi o mercado bilionário que era trabalhar com isso. Comecei a ficar apaixonado, era uma viagem que era para durar 3 dias. Aí Marlon virou para mim dentro do carro e falou assim, Lucas, você não tá entendendo o tamanho do problema que você se meteu quando você se enfiou dentro desse carro aqui. Uma viagem de 3 dias durou 15 dias. Nossa. A gente foi em São Paulo, a gente foi no Mato Grosso, a gente voltou aqui em Goiânia, a gente voltou em Brasília, a gente foi no Nordeste da Bahia. Assim, eu acho que a gente rodou uns 1.000 quilômetros por dia, foi uns 15 mil quilômetros essa viagem, assim. E dentro do carro a gente só colocava louvores. Eu me sentia finalmente, sabe, no lugar certo. Eu acho que tudo que eu fiz na minha vida culminou para eu estar dentro daquele carro com aquelas pessoas. E Marlon e Homerson, eles são 2 caras fenomenais, 2 grandes empresários, então eles sempre me dando conselhos, né? E eu sempre curioso, assim, eu sempre perguntando, e aí, como é que faz 1 milhão? Como é que faz R$1 milhão? Me ensina. Como é que você faria 100 mil se tivesse, tipo, que fazer amanhã? E eles foram com muita sabedoria me moldando para eu entender que, na verdade, o mercado digital, ele era um mercado pequeno perto do que eu queria. Eles olhavam para o mercado digital como ferramenta. Eu olhava como se fosse tudo que existia, sabe? O maior. Exatamente. E aí ali dentro daquele carro eu me reformei completamente, porque eu tinha muito problema de identidade. Eu sempre tive um chamado de Deus muito forte. Eu sempre corri para esse chamado e corri desse chamado, sabe? Eu nunca fui um cara assim consistente ao ponto de falar não para muitas coisas que eu sempre disse sim. E eu queria dizer esses não, mas eu não consegui. O ambiente, eu nunca tinha conseguido dizer esses não. Com eles era muito fácil dizer não. Porque eles me deixaram claro o que ia acontecer comigo se eu não dissesse não, sabe? E ali, a minha vida mudou. Dessa viagem, a gente já voltou com passagem comprada pra Índia e pra Dubai. Porque ia ter um outro evento de commodities lá. A gente resolveu abrir uma trading company, que é uma empresa que exporta feijão. Né? A gente origina o feijão aqui no Brasil, em algumas localidades. Colhe, beneficia, que é basicamente ensacar. Coloca dentro do container. Aí eu fiz um curso de exportação para fazer isso e vende, né? Então a gente foi lá buscar clientes. Aí eu vi o que é dinheiro. Aí eu vi realmente o que é um outro mercado, sabe? E aí a gente começou a tocar essa operação, a gente já finalizou nossas primeiras vendas nesse sentido também, sabe? E ali eu descobri realmente que era identidade, sabe? Então, resumindo, como é que eu vim parar em Goiânia? O Homerson tinha acabado de chegar aqui, o Marlon tinha acabado de se mudar pra cá, o meu primeiro sócio, que é o Diogo, já morava aqui, eu tinha acabado de terminar um relacionamento que eu tinha lá em Brasília, não sobrou muita coisa pra mim lá. Não tinha eu vendi os meus móveis pro dono do apartamento e falei, tô indo pra Goiânia também, que está tudo lá, e cheguei aqui. Basicamente foi isso. Que massa. É isso. Caraca, tudo muito rápido, né? Se a gente parar pra pensar. A gente tem um poder, Ana, de dilatar o tempo com a intensidade das nossas ações, sabe? Eu tenho aqui no meu celular, depois eu vou até te mostrar o que aconteceu na minha vida do dia 13 de janeiro pro dia 20 de fevereiro. Desse ano. Foram 2 meses, 1 mês e pouco, em que num momento eu tava numa profunda depressão dentro de casa, num pós-término, e no outro momento eu tava pisando pela primeira vez na França, sabe? Tipo, sentindo Deus falar assim, é aqui que eu te quero, meu irmão, fica aqui, sabe? Num dia eu tava
entrando no carro pra fazer uma viagem com os caras que eu nem conhecia direito, há pouco tempo. No outro dia, a gente tava tomando vinho com o governador do estado de Goiás, num evento chamado Goiás Parcerias na Embaixada do Brasil na Índia. E ali eu me senti Que assim, loucura. cara, Deus é top, sabe? Deus, Deus, quando ele quer, ele sabe faz. de todas as Exatamente. coisas, ele é fiel pra cumprir. E as promessas de Deus na minha vida sempre foram com relação a coisas internacionais. Então, assim, eu nunca entendi. grandes, Eu né? nunca entendi muito bem. E tinha muita coisa que me prendia também no meu antigo eu, sabe? Tanto que meu papel de parede é esse aqui, ó. É você contra você e um precisa morrer, sabe? Caraca. Então, todos os dias hoje eu luto pra matar o cara diário, que... né? Exatamente, a renúncia. Uhum. E assim, eu vivi uma vida muito... Não é uma vida errada, nem torta. Mas eu vivi uma vida muito sem propósito, sem identidade, vivendo um Sem dia após o significado. outro. Empreendia, era legal, dava palestra, era legal, mas não tinha Deus na essência, sabe? Uhum. Tinha pela graça, Sim, mas na essência não tinha. não tinha. Hoje tem. Amém. Ah. Eu tava comentando ontem com uma amiga, assim, como que as pessoas vivem sem Deus. Se com ele já é uma loucura, Não imagina sem. Não tem como, eu não vejo. Se Por não muito fosse tempo a graça, eu também né? me senti perdida. Sério? Com certeza. Por quê? Distante de Deus. Vira o jogo. É. Me conta mais, ó. Não, em Tô outro brincando, momento. tô brincando. Lucas, sobre essa questão que você trouxe, sobre o seu chamado, né? Da Aham. identidade, qual que foi o momento que você percebeu isso? Foi nessa viagem em si ou não? Já vinha de muito tempo esse chamado Foi- seu pra foi- falar sobre esse assunto. Foi muito recente, na verdade, porque... Na verdade, isso sempre ardeu no meu coração, né? Eu sempre... a gente tava brincando, falando sobre igreja e tudo mais, eu fiz aquela piada. Mas eu sempre... Eu tenho uma base de escola bíblica dominical e de Bíblia muito forte. A minha mãe me obrigava a ir pra escola bíblica dominical. Eu sempre fui muito inteligente pra ler, pra interpretar. Então eu ganhava prêmio de... Enfim, sabe aquelas competiçãozinhas de saber mais de Bíblia? Então, assim, a minha educação ela foi com base na Bíblia. Ela não foi com base em religiosidade, em tradicionalismo, crença, sabe? Então, quando um pastor pregava, eu sabia que ele estava fazendo uma coisa certa, sabia que ele estava fazendo uma coisa errada. Eu sempre tive essa luz, assim, do evangelho. E aí, toda vez que eu via alguém errando, na minha concepção, na minha pobre concepção, eu falava assim, cara, esse cara tá ali alienando um monte de pessoas aqui, tá tudo errado, tá tudo errado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sempre que eu sentava numa mesa com amigos, eu via o que tava todo mundo fazendo de errado, eu vi o que eu tava fazendo de errado, eu ficava me corrigindo no meu coração. Sempre fiquei feliz com o Espírito Santo por isso, sabe? Porque eu ficava assim, cara, no dia que eu parar de sentir isso aqui é porque realmente Deus se afastou de mim. Mas ainda tô sentindo, então ele ainda tá aqui. Ele Tem tá alguma aqui. coisa aqui ainda, né? Só que aí, Deus me chamando pra... Ouvi Deus me chamando pra trazer uma verdade no mundo de mentiras. Pra ser de verdade no mundo de mentiras. E quando isso aconteceu, eu tava aqui em Goiânia. Assim, não, já tinha um chamado, mas quando isso realmente floresceu, eu tava aqui em Goiânia já. Eu tava chorando dentro do banheiro, porque eu tava me sentindo muito sozinho. Morar sozinho tem dessas, né? Já tem quase 10 anos que eu moro sozinho. E aí eu falei assim, pai, eu quero o que o senhor quer. Se o senhor quiser que eu pule, eu pergunto a altura só e pulo. Se o senhor quiser que eu atravesse a rua e abrace o fulano lá, eu vou lá e só me mostra. Porque eu também não vou ficar presumindo, não vou ficar tentando, né, fazer bibliomancia, né? E foi o que eu fiz, bibliomancia. Tipo, eu abri a Bíblia e falei, agora você Deixa vai eu ver falar comigo. aqui. Exato, quem nunca? Quem nunca? Sim. E aí Deus abriu pra mim Isaías 59, que fala sobre a recuperação do Monte de Sião, de Israel e tudo mais. Acho que foi 59. E ali naquela palavra ele me mostrou muito sobre realmente, tipo, o que eu posso e o que eu não posso. Tipo assim, por que ele tá restaurando a cidade de Israel, né? Quem é a cidade de Israel? É a filha dele, né? Era estéril até certo tempo, mas por ser filha dele, ele ia abençoar, ele ia fazer prosperar, ele ia colocar, enfim, mandou firmar as tendas também. E aí eu fiquei assim, cara, isso aqui é sobre identidade. Aí eu escrevi um sermão gigantesco, lá no Golcoff, inclusive. Sério? O Luiz presenciou isso. E aí no outro dia eu tinha uma aula com um mentorado, eu não sabia por que Deus tá aqui. Por que Deus tinha feito ou falado isso, sabe? E aí eu peguei e preguei esse sermão pra esse mentorado, ele começou a chorar, que é o Roberto. Ele falou assim, irmão, tua mentoria tá diferente, cara. Eu precisava disso. Eu precisava entender que o meu lugar não é a lama, né? Tem uma frase que eu gosto. Tirei da lama,
dei banho, alimentei, mas ainda assim voltou pro chiqueiro, porque lá que era o lugar dele. Pra mim isso é sobre identidade, sabe? E aí eu falei assim, cara, não aceita mais o chiqueiro, porque teu lugar não é aí. Enfim, foi loucura. E aí Deus falou assim, é isso que eu quero. Antes de vir morar em Goiânia, eu tinha feito um propósito com ele, que era assim, pai, eu vou largar a vida que eu tô vivendo, as pessoas com que eu tô convivendo, e eu quero que o Senhor faça novo de novo. Eu quero, se tiver que pregar, eu vou pregar, se tiver que gritar na praça, eu vou gritar na praça, eu vou fazer o que eu tiver que fazer pro Senhor. E aí ele vem trabalhando no meu coração com relação a isso, sabe? E brilha a identidade pra mim, porque quando eu descobri quem eu sou, de quem eu sou filho, sabe? Tipo, herdeiro mesmo. Herdeiro, príncipe, celestial, essas coisas. Você não aceita mais qualquer coisa. A lama, a gente se joga na lama porque o diabo ele vem pra confundir nossa identidade, né? Quando ele confunde quem você é, ele mexe na tua estrutura familiar, hierárquica. Ele fala assim, olha, você não deveria aceitar mais o bom porque qualquer coisa tá bom pra você. Tipo, mas não tá bom qualquer coisa. Eu quero o melhor. Eu venho, né, pra governar. Eu falo até com os meus amigos, aqui tem governo. Essa é a minha frase, aqui tem governo. Então, assim, eu parei de aceitar e comecei a jogar isso pro mundo, sabe? E Deus tem me colocado em lugares, tem me colocado em mesas, tem me feito falar sobre isso. E tem sido maravilhoso, sabe? Uau. Chega arrepio de ouvir falar, sério mesmo. Porque essa questão da identidade muda tudo, né? Quando você não sabe quem você é, de onde você veio. Eu posso ler pra você? Pode, rapidinho? Pode. Nossa, eu acho que vai agregar muito, sério. Pode ler, com certeza. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Coloque aí pra nós. O que você escreveu? É. Aqui. Que foi essa palavra que Deus me deu? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Vamos compartilhar com a galera. Aqui, ó. É Isaías 54, ó. Aí eu gosto de interpretar versículo por versículo, né? E aí o versículo fala assim, canta alegremente, ó estéreo. Significa, comece a ficar feliz você que não dava frutos. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveres dores de parto. Significa que é para ficar feliz de verdade, porque quem não frutificou, não gerou vida ainda, vai gerar. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Significa que você que não tem nada vai ter mais do que aqueles que já têm muito. Amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças e alonga bem e firma as tuas estacas. Significa prepara a tua casa para receber mais do que cabe nela hoje. Não tenta impedir quem está fazendo a boa obra na tua vida e fique firme para o que vai acontecer. Então eu tava chorando no banheiro, ouvindo isso, lendo isso, e o Espírito Santo já tava me dando essa interpretação, sabe? Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá nações e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Significa que você vai ter tanto que não vai caber nas suas mãos, você não vai conseguir segurar, quem vier de você vai dar continuidade ao seu trabalho, sua família vai ser uma família de líderes, de chefes de Estado, que ajudarão muitas nações e darão esperança, né? E não temas, porque não serás envergonhadas, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Significa não ter medo não ter medo, porque Deus não vai deixar ninguém te envergonhar, nem te confundir. Você será restaurado, e toda a vergonha da tua mocidade vai ser deixada para trás. Você não tem com que se preocupar com a sua condição atual. Aqui foi quando me pegou, porque eu lembro de tudo que eu fiz de errado. E Deus vira pra mim e fala assim, relaxa. Tipo, a tua vergonha vai ser esquecida. Tem muita coisa que a gente vive, né? De processo. E a gente acha que, poxa, eu não sou digno. Porque o diabo ele vem pra fazer isso. Vem pra tirar a sua dignidade, te colocar na lama. E aí Deus vem e fala assim, não se preocupa. Ninguém vai se lembrar tudo disso. Se faz novo. De novo, né? E de novo, e de novo. Pois é. E aí, porque o teu Criador, o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor, ele será chamado de Deus para toda a terra. Isso significa que você tem um pai que provê, que cuida, que zela por ti, que não é só um pai que é o dono, né? Você é filho do dono, herdeiro, teu pai é forte, ninguém pode vencê-lo em batalha. Aí eu escrevi um sermãozinho, vou só ler um pedacinho. Todos os dias o inimigo tenta te fazer esquecer de qual família você pertence, para te confundir e para confundir a sua identidade. Costumamos nos sentir carentes todos os dias por não saber quem somos.
de onde viemos ou para onde vamos. Muitos de nós não sabem qual é a nossa missão ou o nosso papel aqui na Terra. Por isso vivemos experienciando o mundo, contudo não nos sentimos em casa. Tem gente que não presta nem para ser do mundo também, né? Eu mesmo sou um desses, eu fico... Enfim, Não dá conta. não dá conta, eu fico me sentindo mal quando eu tô fazendo coisa errada. Você não é daqui, você não presta pra estar nem aqui. Volta pra casa, entendeu? Desse jeito. Mas não somos deste mundo. A Bíblia é um livro sobre identidade, é uma revelação sobre quem você é, literalmente desde os primeiros homens. A própria genealogia bíblica de Jesus mostra e nos revela a descendência do nosso Salvador, que decorre desde o rei Davi, né? Desde Abraão, na verdade, né? A primeira coisa que o diabo faz para nos confundir é dizer que somos estéreis, que a gente não dá fruto, que a gente não presta para nada. Ele nos faz olhar para a vida dos outros, cheia de alegria, cheia de frutos, e nós, pela natureza humana, começamos a nos comparar. Perceba, ele não tem poder para te fazer se comparar, mas ele tem poder para te mostrar coisas que, pela ausência do filtro do Espírito Santo, te fazem se sentir comparada. Tipo, o diabo ele não tem poder para mexer na sua estrutura, mas ele tem poder para usar a ausência de Deus em você e te mostrar coisas diante da tua fraqueza, a famosa brecha, né? Sim. Enfim. Você começa a pensar que nada dá certo para você, ignora os presentes que Deus te deu, as conquistas que foram alcançadas com o esforço do seu coração, da sua oração, e passa a olhar com inveja disfarçada de admiração para o outro, até que se perde de si mesmo. A pergunta que eu te faço é: até quando nos apequenaremos para caber em um mundo que não nos pertence? Até quando aceitaremos as ilusões de um mundo em que, para se ter valor, é preciso ter bens, dinheiro, seguidores, status social, humano? Quando num contexto em que nos sentimos pequenos e sem identidade, tentamos ser como que não conhecemos, para ter o que não precisamos, ser quem não somos, ao mesmo tempo em que Deus nos chama para frutificar, para olhar para dentro e enxergar que somos bem maiores do que tudo isso, né? Recolhi do chiqueiro, dei banho, cuidei, alimentei, com o melhor da minha casa, mas ainda assim ele voltou para a lama, porque lá é o lugar dele. Não somos porcos. Até quando aceitaremos frases como essas na nossa vida, com maldição, enquanto o diabo tenta te fazer pensar que o seu lugar ainda é a lama? Jesus te chama todos os dias para sair da lama, né? E Jesus chama a gente todos os dias para viver uma vida abundante, sem preocupação. Eu lembro de quando eu estava passando por uma dificuldade muito grande. E aí eu abri a Bíblia naquela passagem que fala que Deus cuida até dos passarinhos, né? O lírio dos campos ele veste com a melhor das roupas. Os passarinhos, eles não precisam se preocupar com o que vão comer, com onde vão dormir. Ele cuida até dos pequenos, imagina da gente, que é filho. Mas a gente insiste em querer ir contra a nossa identidade, contra a nossa natureza divina. E querer fazer na força do braço. Meu Deus do céu. Não, deixa comigo que eu resolvo. Né? Pois é. Então assim, tem muito mais coisa aqui. Muito bom, isso tem que estar em algum lugar. Isso vai estar um podcast. Com certeza, a galera que tá ouvindo aí, privilegiada, hein, em primeira mão. Exatamente. Muito bom. E é sobre... A gente começa a transbordar, né? Quando a gente entende a nossa verdadeira identidade e do que a gente realmente merece, né? Sim. As coisas vão transbordando, tudo vai cooperando pro bem. Sim. Você se encaixa, né? Você Sim. tá no seu lugar. A grama, ela não precisa se esforçar para crescer. Sim. A grama cresce, ela sabe que ela é grama, né? Sim. Eu não preciso me esforçar para transbordar, eu transbordo porque eu sei de onde eu venho, eu sei quem é meu pai, eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Isso né? muda totalmente Isso o jogo, muda né? tudo. Muda tudo. Eu acho que é tudo que Deus quer, sabe? Deus, ele não capricha, Deus não tá esperando. Nossa, Deus tá fazendo muito, por isso que tá demorando. Não, Deus, a única coisa que eu acho que Deus espera mesmo é você se tocar. Se toca, irmão. Tipo, tá tudo ali, né? Faz a tua parte, porque Deus não pode fazer a sua parte. Sim. É contra a natureza de Deus fazer por você. Sim. Ele faz pra você. É diferente. Agora, o que você tem que fazer, esse lugar de... Cara, identidade. Eu sei quem eu sou. Os nãos vêm primeiro, os sims vêm depois. Aí sim. Aí eu acho que... É aprender a dizer não, né? Nossa, isso é difícil. Isso é muito complexo. Mas nós precisamos. Às vezes nós oramos, né? Pra que Deus faça os planos da vida que Ele tem pra nossa vida. Só que a gente fala isso querendo o quê? Querendo nossos. É, sobre isso. Eu sempre fui assim, inclusive. Sim. Mas a gente tem que aprender a soltar. Sim. Quando a gente solta... Sabe o que é soltar? Soltar é uma ação. Né? Tem gente que fala assim, tem que soltar, tem que parar de pensar. Mas soltar não é um pensamento, soltar é uma atitude. Soltar uma decisão, é confiar. Né?
Eu confio que Deus vai tão fazer. bonito, né? Falar É. confiar, mas quando Mas você confiar faz é isso difícil, na é. prática... É como um pai que segura um filho. Você Sim. tem que confiar que é teu pai que tá ali. Sossega. Perfeito. Muito bom, Lucas. Obrigada por compartilhar com a Valeu, gente. eu que agradeço a oportunidade. Esse texto muito, muito bom mesmo. Acredito que a galera que tá ouvindo aí vai realmente conseguir ter uma mudança, assim, né? Espero que sim, de né? mentalidade, Espero com que sim. certeza. Bom, aprofundando nesse assunto, né, de identidade, de fé e dessa construção do propósito, né? É algo, igual eu te falei, quando a gente conversou para fazer esse podcast, comunica muito com o podcast, porque é sobre propósito, né? E o propósito, ele não é em si uma coisa. O meu propósito é ser nutricionista, Não é isso. É o processo ali, né? Então, eu gosto muito de trazer isso aqui dentro, né? Então, te agradeço mais uma vez por ter compartilhado. E eu quero te fazer uma pergunta. Por que você acha, assim, né, que tantos jovens, eles se perdem no saber quem é? Por que você acha que... E se saber quem é? Por que eles se perdem tanto? Comparação... Eu acho que, primeiro, tem muita informação, né? Então, tem muita coisa que não presta. Então, e é muito acessível, né? Sim, Hoje tudo em muito dia, fácil, né? Porque eu vejo hoje, claramente, o lugar de onde eu vim, o ambiente em que eu estava inserido, né? É um ambiente que tem uma energia, que tem um tipo de acesso à informação, um tipo de coisa que eles valorizam. E eu não menosprezo, é muito mais com relação ao ambiente Sim. mesmo. É o que as pessoas... Você já viu a teoria das pulgas que você coloca dentro do pote? É basicamente aquilo ali. Então, as pessoas não têm acesso a coisas que realmente transformam a vida delas, né? Quando tem esse acesso, vem mais como uma situação de barreira. É quase como que dá um passo no escuro. Assim, será que é mesmo? Será que não é? Porque só quem já atravessou esse processo pode ir lá e garantir que realmente, poxa, do outro lado é melhor. E aí eu acho que faltam pessoas prontas, preparadas e na posição de assumir a responsabilidade de ir lá e resgatar também. Porque tem muita besteira. É muito fácil você, enfim, se deparar com pessoas em situações de rua, pessoas em situações de prostituição, pessoas em situações de erro, né? E essa conta vai para a conta de alguém que sabe a verdade, que está levantado para isso, que deveria estar posicionado para isso e não foi lá. Não foi lá levar as boas notas. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, eu estou me sentindo muito culpado por não ter o meu programa de podcast ainda, porque... Ou, enfim, algumas outras atitudes que eu sei que Deus me levantou para, né? Compartilhar, né? Exatamente. Para espalhar o evangelho também. Exatamente. E não só o evangelho, mas as boas regras de convivência, né? O empreendedorismo, que eu acho que é onde está o meu propósito, porque transforma vidas também, enfim. Então, sua história, né? Quando há omissão, falta missão, né? Então, eu me responsabilizo muito por isso também, porque tem gente ali que era para estar me ouvindo, que era para eu estar resgatando, e eu não fui ainda. Sim. Né? Não como eu queria, pelo menos. Perfeito. Então, eu acho que as pessoas se perdem muito por falta de outras pessoas que estão perdidas também não cumprirem a parte delas. Perfeito. Claro, né? Nós temos a nossa autorresponsabilidade, mas sempre tem essa parte do eu não sou muito apoio, de se vitimizar, não. Tipo assim, fulano não conseguiu, porque não é sobre isso pra mim. Pra mim, né? O acesso à informação tá aí e tal, só que tem coisas que é pra mim mesmo. Que se não for eu, não vai. Tem almas que estão na minha conta ali. Sabe? Com certeza. Eu vou prestar conta. Socorro Deus. lá vai chegar o momento. Muito bom. E qual que vamos falar assim sobre o perigo, né? Que eu fico refletindo muito sobre isso. O perigo da gente construir uma vida sem saber quem nós somos. Justamente quando chegar, né? E aí, você cumpriu com o que acho que era pra você, né? Com o propósito. O perigo é morrer em vida. É tipo assim, a morte veio te buscar e você já tava morto há um tempão. Sei lá. Comigo ela vai ter que fazer 2 viagens. Fala, esse aqui gosta, tá vivo. Mas eu acho que o perigo tipo assim, as pessoas têm medo do automático, do comum, mas se tiver com propósito, tudo bem. Agora, é tão perigoso você viver na mentira, você viver no erro, no engano, viver sem rumo. Porque quando você pensar que não, primeiro, as frustrações vão te quebrar no meio. Isso é fato. Isso não tem como. Fato. Segundo, quando você fizer uma análise do tempo que você perdeu e perceber que ele não volta, você vai se quebrar no meio. E terceiro, quando você vê que não tem mais tempo,
a vida vai te quebrar no meio. É como tá morto em vida. O perigo pra mim é esse. É tão bom se sentir vivo, é tão bom se sentir em movimento, sentir que tá construindo. Sabe, esse tesão pela vida eu adoro desde quando era criança. Mas eu sempre busquei também não perder tempo. Assim, eu sempre busquei correr pros pés de Jesus de volta. Sempre busquei construir a minha vida. Eu nunca coloquei a responsabilidade das minhas atitudes nos outros, sabe? Nunca fui de culpar ninguém. Eu sempre gostei de assumir a responsabilidade e as rédeas. Se eu tô no lugar que eu tô hoje, foi porque eu tomei decisões de estar aqui. É claro que pessoas me ajudaram, é um fato. Mas eu tomei decisões de estar aqui. Eu podia dizer não. Eu podia dizer sim, sabe? Agora, o meu maior medo para essas pessoas que estão vivendo assim é falar, cara, um dia você vai olhar para trás e você vai ver que não tem nada lá. Legado, família, sucesso, progresso. Legado, né? É a única coisa que a gente deixa. Legado. Quando eu morrer, eu quero um feriado de 3 dias internacional. Eu quero ficar ali na mesma cadeira que o Mandela. Mais ou menos por ali. Eu tenho isso como meta de vida, sabe? Nossa. Todas as vezes que eu tomo uma atitude que não tá alinhada com isso, eu me sinto frustrado. E eu tomo muitas atitudes que não estão alinhadas com isso também. É aí que me frustra mesmo. São escolhas, decisões, né? E nós tomamos diariamente. É o que vai resultar onde a gente vai chegar. Exatamente. É isso, né? E qual que é o conselho que você daria, assim, Lucas, pra quem aí se sente perdido, né? Em meio a tantas vozes, a tantas informações, que não vê um sentido, assim. Realmente tá perdido nessa jornada. Quando você não sabe o que fazer, você tem que aprender o que fazer. Então, a primeira coisa é busque conhecimento. Como é que é o nome do ET de Bilu, né? Busque conhecimento. Cara, não custa nada sentar e estudar um pouco sobre Jesus, sobre você mesmo, autoconhecimento. O principal conselho que eu dou para as pessoas hoje é, cara, se você aprender como é que o jogo funciona, as regras do jogo, é muito mais sobre você e o seu alinhamento com Deus do que sobre você e o emprego que você quer. É muito mais. Quando a gente se alinha, eu por exemplo, eu iniciei um processo de autoconhecimento e de cura muito grande. Eu comecei a entender o porquê que as minhas ações... Por que eu tomo ações? As minhas ações são pautadas nos meus sentimentos. A minha ação é um efeito de um sentimento, que é um efeito de um pensamento, que é um efeito de uma crença, que é um efeito de um contexto. Quando eu entendi isso, então eu tenho que mudar o meu contexto. Mudar o meu contexto é de dentro para fora. O meu contexto, ele vem de dentro para fora. Porque quando eu mudo o meu contexto, eu mudo a minha atitude. Perfeito. Então, pronto. Então, muda o contexto. Você tá vivendo uma vida de merda hoje, uma vida sem propósito? Com quem é que você tá caminhando? Em qual lugar que você anda indo? A gente tava falando do evento, né? Falei, eu tô indo nesse evento, não é nem pra aprender ou pra me conectar. Não, eu tô indo porque dentro do meu contexto, a pessoa que eu quero ser, ela estaria nesse evento aí. É o ambiente que ela vai, Perfeito. É as pessoas com que ela caminha, no mínimo, é onde eu não vou estar se eu estiver aí. Sabe? Eu tenho um macetezinho também, que sempre que eu tô me sentindo meio perdido, assim, eu falo, quem é o Lucas que eu quero ser? O Lucas, né? O top. O que tem que viver e o outro morrer. Você tem que agir como essa pessoa viveria, agir, né? Como ele viveria, como ele resolveria, e também resolver os problemas como ele resolveria. Porque o Lucas atual, ele tem os problemas dele, mas o Lucas do futuro, ele veria isso como problema ou como solução, ou ele não ligaria, ele só seguiria em frente, sabe? Então é muito mais sobre mudar contexto, entender quem eu quero ser, ter clareza disso, e por isso eu tenho que me estudar, tenho que me entender, para eu começar a moldar as minhas crenças com relação a isso, os meus pensamentos com relação a isso, os meus sentimentos com relação a isso, e por fim as minhas atitudes com relação a isso. Isso muda a vida, isso muda. E é isso que atitude. A gente tem controle só sobre nossas ações. Não só adianta sobre você ter controle sobre como o outro vai reagir, ou sobre o que o outro vai fazer. Não tem como. É primeiro nós, depois o outro. Tudo é o que eu faço comigo, e não... Quando alguém faz alguma coisa comigo, é mais sobre como eu reajo do que sobre o que a pessoa faz, né? Eu tenho controle sobre mim, né? Quando você não pode mudar o ambiente, você faz o quê? Muda você. E é isso. E aí você vai lá e muda. Isso vai transbordando também para outras pessoas, né? Que estão ao seu redor. E você vai se conectando com pessoas que estão buscando não tem o mesmo. Como. A gente se encontra no meio do caminho. É loucura. Por que a gente tá aqui agora? Porque você tem essa atitude aí. E eu tô aqui também, sabe? Tipo, e a gente se encontra mesmo. Não tem como. É sobre frequência. Você tá na frequência da pessoa que você quer ser. Essa pessoa, ela vai estar em lugares que ela... Tipo assim, é meio que mudar de realidade mesmo, sabe? Total. E é o que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente se conecte com Ele, sabe?
Anotaram isso aí? Anotem esse conselho aí, hein? Muito bom. Muito bom. Lucas, vamos falar agora aqui, né, sobre essa parte de juventude, influência, responsabilidade. Então, você escreveu um livro, né? Sim, sim. A gente trouxe aqui sobre isso, para jovens. O que te motivou a fazer esse livro? Eu Como é que descobri... surgiu? Vou fazer um livro. Então, eu tinha uns amigos, assim, de infância. Tenho, né? Na verdade, alguns morreram, mas eu também tenho, enfim. E aí eu saí de Campos Belos, enfrentei uma jornada gigantesca, cheia de dificuldades para estar na faculdade de Direito em Brasília. Uhum. Coisa que para minha realidade era impossível. Pra você ter noção, eu sou um dos primeiros da minha família a ingressar no ensino superior e tal. E aí eu lutei, fiz financiamento e aluguei quartinho e morei de favor, e, enfim. Pra você ter noção, a coisa mais leve que eu fiz para poder sair de casa foi correr uns 5 quilômetros no meio do mato, na roça, em Campos Belos, para pegar uma chave de uma kitnet, para correr pra rodoviária, para pegar o ônibus, enfim, foi uma loucura. Então, assim, não foi fácil. Mas quando eu cheguei lá e eu pisei no meu quartinho, lá no apartamento da Dona Hilda, na Asa Sul, em Brasília, e tava arrumando a minha mochila para ir pra faculdade no outro dia, eu falei, caraca, eu mudei de vida. Tipo, eu não estou mais no contexto em que eu estava. E eu comecei a escrever uma carta para os meus amigos, tipo uma carta aberta, ó, se vocês fizerem isso, vocês vão se sentir assim, mas não tenha medo, vai dar certo, se vocês se sentirem assim e tal. E aí acabou que ficou grande demais para ser uma carta e pequeno demais para ser um livro. Eu não tinha o que fazer com aquilo, ninguém ia parar para ler aquele negócio assim, tipo, mediano, sabe? Ficou meio... Ficou tipo uma novelinha. Aí eu cheguei numa professora de linguagem jurídica, a Olivia, que para mim foi uma pessoa que me acolheu muito lá em Brasília. Eu virei pra ela e falei assim, professora, tem isso aqui, a senhora acha que dá um livro? Ela falou, dá. Ela sempre me incentivou, ela é muito, muito especial pra mim. E aí, ela falou, dá. Falei, poxa, professora, então eu vou escrever um livro com isso aqui, então. E comecei a desenvolver, e ela me ajudava, a gente se encontrava em cafés ali na Asa Norte, na Asa Sul, ela revisava e tal, até que a gente lançou esse livro, né? A gente formatou em livro. E é Metafísica dos Clichês para Jovens que se tornaram adultos cedo demais, justamente por isso, porque... eu sempre acreditei no poder de que Deus falava comigo através do meu coração. E o clichê, né, desse livro é siga o seu coração. Então, assim, as pessoas falam, mas é clichê. Tipo, o filme é clichê. Mas é clichê por um motivo. É batido porque funciona, é real, sabe? E a metafísica, porque eu sempre gostei de estudar filosofia, sociologia, etc. Sempre, enfim. E eu sabia que estava num plano metafísico aquilo que eu estava vivendo. Não era desse mundo. Eu não estava... seguindo uma coisa assim humana, sabe? Eu tava seguindo uma voz de Deus, eu tava seguindo uma voz que vinha de dentro, que rasgava pra eu sair de lá e ir pra lá, seguindo o meu coração, ia ter sucesso ali, sabe? E aí acabou que deu o livro, assim, sabe? Foi por isso. Surgiu. Que massa. Pra ajudar os meus amigos, estourou, a gente vendeu mais de 40 mil cópias na Amazon na época. Foi lindo. E como que foi isso pra você? Você esperava isso? Não é despretensioso demais. Eu esperava fazer o trabalho da faculdade, assim, porque tem os artigos científicos, né? E eu meti o livro no meio da publicação como se fosse um livro científico, mas não é. Só que eu esperava também colher alguma coisa disso. Eu esperava que alguém lesse. Eu escrevi que se eles lessem e fizessem faculdade, pra mim tava bom. Se eu mudasse a vida deles, era a minha... a sua maior transformação ali. O livro viralizou na minha cidade, todo mundo leu, foi loucura, assim. Foi uma das melhores sensações da minha vida. Eu me senti reconhecido, sabe? Tipo, acho que deu... Todo mundo, assim, tipo... Até hoje, lá em Campos Belos, as pessoas me conhecem muito por conta desse livro. Que massa. Muito legal. Isso foi em 2020, né? Foi 2020 pra 2021. Logo pós-pandemia. Foi no meio da pandemia, né? Eu lancei em 2019 o livro, ele estourou de 19 para 20 e virou best-seller de 20 para 21. Foi um processo de uns 2, 3 anos. Caraca, muito bom. Foi isso. Estourou. Não, estourou muito legal, foi muito legal, assim. Ele estourou porque ele ficava na página da faculdade, junto com o livro do Manual de Direito Constitucional do Gilmar Mendes, que é o ministro do STF. A faculdade era dele, né? Aí tinha o contador de download. Aí ele começou com 0, aí o livro do ministro tava, tipo assim, 10 mil downloads, né? Do nada o bicho lá, 40 mil downloads. Até ele assustou, que ele mandou tirar depois. Massa demais. Lucas, o que é mais difícil, assim, nessa jornada, né? Carregar responsabilidade demais. Tem muita coisa, né, ali. Ou esquecer a juventude, assim. É mais difícil esquecer a juventude. É porque eu sou um homem, né?
Quando era menino, pensava como menino, agia como menino, fazia coisas de menino. Agora que cresci, não posso mais pensar como menino. Deixar de ser menino, matar esse cara, matar o menino, tem que matar o menino. Misericórdia. Deixar de ser menino... É o que você falou da luta diária. Né? Deixar de agir com o menino, deixar de tomar atitude de menino e todos os dias assumir responsabilidades. Porque o que difere um homem de um menino é justamente a responsabilidade que ele tem, né? Então, quanto mais responsabilidade pra mim, melhor. Deus não dá o que eu não consigo sustentar. E o que eu não consigo sustentar, eu treino pra poder sustentar. Então, é muito mais difícil você... Poxa, acordar de manhã cedinho não é fácil. Acordar com galo, por exemplo. Até o Clésio, que é um cliente... O Clésio fala assim, eu que acordo o galo lá em casa. Então, não é fácil você renunciar a amizades, lugares, ambientes. Porque a carne, ela grita muito alto, tá doido. Né? É muito forte. E tem vezes que a gente perde. É difícil, não é fácil, sabe? Mas ter a responsabilidade de ter, por exemplo, ano passado o B2B estava com 10 professores e 12 colaboradores, se não me engano, alguma coisa assim. Era 20 pessoas que dependiam diretamente de mim. A responsabilidade de liderar, de trazer resultado, não é fácil, assim. E é esse tipo de coisa que faz a gente crescer mesmo, sabe? Quanto mais alto você quer chegar, quanto mais próspero você quer ser, é sobre responsabilidade. Pega a responsabilidade, sabe? Não tenha medo de pegar a responsabilidade. Agora, a contrapartida é deixar de fazer coisas de menino, porque o menino não tem responsabilidade, sabe? Tem que sair da zona de conforto, tomar decisões difíceis também, né? E é muito bom poder tomar decisões difíceis, sabe? Sim. Difícil é não ter decisões pra tomar. É onde a gente cresce. Exatamente. Perfeito. Lucas, vamos... Última pergunta aqui, que já foi avisada que o nosso podcast tá acabando. Já? Já. Ah, não. Tem que usar uma parte 2, será? Ó, essa questão da identidade, só pra gente fechar esse assunto, né? Eu vejo como nutricionista, o quanto que essa questão da identidade e da escuta, elas são fundamentais, né? Então, a forma como a pessoa se vê vai influenciar totalmente nos hábitos dela. Então, eu quero te perguntar, né? Na sua visão, como que essa identidade é bem resolvida, como que ela pode transformar também o cuidado com a nossa saúde, com o nosso corpo, com a nossa mente? Você lembra que eu te falei do cara que eu quero ser? Aham. Como é que é o cara que eu quero ser? É bonito... É shapeado, treina todo dia. É isso, sabe? Tipo, quando você vai entender... Eu vou aceitar pouco. Eu vou aceitar pouco pra mim. Eu vou aceitar, poxa, eu quero prover. Eu tenho que ter um corpo que sustenta isso. Eu quero ser pai de família. O meu filho tem que olhar em mim o cara que ele quer ser. Ele vai ser um cara fraco, né? Tô falando de corpo mesmo. Vai ser fraco, vai ser um cara que não consegue cuidar da mãe dele, que não consegue sustentar. Carregar, sabe? se for preciso. Então, eu penso muito sobre isso. Eu tenho essa visão cristã de família mesmo, onde o homem tem um papel de homem. Prover, proteger. E proteger envolve ter um corpo forte, uma mente forte, sabe? E além do corpo, a mente forte também. Tem que ser inteligente. O cara tem que entender que o papel dele ali é não deixar dar merda. E pra não deixar dar merda, ele tem que estar preparado o tempo todo. Isso é verdade. Sabe? Ele tem que pensar o tempo todo em todas as possibilidades, mesmo que não vá acontecer. Tem que treinar a mente dele, o corpo dele pra isso. É o meu papel fazer isso, sabe? Perfeito. E só entende isso quando você se entende, né? Quando... Perfeito. Se é o cara que eu quero ser, eu vou ser, certo? Ele já tá até lá, inclusive. Eu só tenho que chegar nele. Só tem que passar pelo processo. Eu vou fazer coisas que eu não vou chegar nele. Qual que é o sentido? Né? Tipo, eu tô indo na contramão de mim mesmo. Tá errado. Perfeito. Enfim. Muito bom, muito bom, muito bom. Lucas, obrigada, né, por compartilhar aqui com tanto propósito, com tanta verdade. Eu vejo, assim, no seu olhar, né, o brilho, assim, de poder falar sobre isso. Então, obrigado. Tenho certeza que a galera que ouviu aqui pegou muito ensinamento, muito aprendizado. E comentem aqui, já aproveitando esse gancho, comentem aqui o que vocês aprenderam nesse episódio. E eu sempre finalizo, assim, com 2 perguntas, né? Primeiro, uma pergunta mais intimista, assim. O que você, Lucas, diria pro Lucas lá atrás? O que você diria pra ele se você encontrasse ele hoje? Caramba. Eu diria... Não... Que tava saindo de casa. Eu diria... Ande com pessoas melhores. Não perca tempo com gente, lugares que não são pra você. Porque a gente perde muito tempo, sabe? Sim. Eu diria isso. Busque pessoas e ambientes melhores. Você merece mais. Perfeito. Eu acho que esse ia dilatar o tempo.
Era outro Lucas que tava aqui agora. Muito bom. Eu andei com pessoas erradas. Mesmo que não fossem ruins de coração, mas eram as com pessoas certeza. erradas, sabe? É isso. Perfeito. Bom, uma mensagem agora, né, pra galera que tá aí ouvindo a gente, uma mensagem final, o que você deixaria pra essa pessoa que às vezes sente algo muito grande dentro de si, mas tem essa dificuldade, né, de às vezes sair do lugar, né, de começar, ou o que você diria pra essa galera? Tá do outro lado do medo. Tudo o que você quer viver tá do outro lado do medo. Tem dois aí, velho. Mata um. Mata um que o outro vai viver tudo que o primeiro quer, sabe? Essa questão de ter medo de renunciar, ter medo de perder coisas que nem são suas. Medo de, o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim se eu fizer isso. Cara, tá tudo do outro lado isso daí. O cara que não quer viver isso, ele tá lutando contra você agora. Não deixa ele vencer. Tá do outro lado do medo. Em frente. Eu diria isso, sabe? Perfeito. Tem que estar preparado pra perder também, né? Tem que estar Não preparado. É só... Não, a gente não vai ganhar O sempre. tempo todo. Mas quem tá com Deus, até quando perde, ganha. Isso é que é legal. Sempre tem um propósito. Tem um No propósito. final. Muito Sim. bom. Lucas, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Legal. Obrigada por partilhar tanto, né? Trazer sua história, tantos ensinamentos, tanto da vida, né? Dessa que parte agradeço, também do Ana. empreendedorismo e tudo mais. Então, foi muito bom. Eu acho muito Obrigada. importante isso aqui que você está fazendo. Sério, continue, não pare. Eu acho que tem coisa de Deus aqui, tem propósito aqui, né? Literalmente. E é muito importante Obrigada. ver que tem pessoas que têm esse cuidado justamente de trazer temas relevantes, né? Eu fico muito feliz pelo convite. Parabéns pelo projeto. Obrigado, tá? Muito obrigada. E obrigada pra você que ficou até o final também. Deixa nos comentários aqui o que foi que você aprendeu nesse episódio. Curte, compartilha também, porque quando você faz isso, o YouTube percebe que a gente é relevante, né? Entrega essa mensagem para mais pessoas, né? Então, que a gente possa espalhar tudo que o Lucas trouxe aqui para mais e mais pessoas, né? Então, agradeço também meus parceiros, Supermarket Digital e a Go Coffee. E até o próximo episódio. Tchau.